Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no 13º dia e que o Senhor venha continuar falando conosco ao nosso coração. E de tudo que você tiver que guardar, meu irmão, guarde as palavras do Senhor. Ela que vai te ajudar, ela que vai trazer esperança, vai trazer fé nos dias de desânimo, nos dias de aflição, nos dias maus. O Senhor vai te lembrar. Ei, lembra aquele dia que eu falei com você? Que eu reafirmei as promessas? Que eu confirmei as promessas? E o Senhor vai trazer à sua mente, o Espírito Santo vai fazer isso. Mas ele só traz à sua mente aquilo que você já recebeu, aquilo que você ouviu. Na mensagem anterior, eu trouxe um exemplo da minha vida enquanto eu trabalhava. E por que veio à minha mente? Porque eu já sabia, já tinha recebido aquela informação. O Senhor só vai te lembrar daquilo que você recebeu. É por isso é importante você conhecer a palavra do Senhor. Porque em algum dia da sua vida, em algum momento, em alguma decisão, alguma escolha, Deus vai trazer, Ele vai falar um versículo, vai trazer na tua mente uma resposta através da palavra dele. Por quê? Porque você já conhece. E é sobre isso também que eu quero falar com você. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vamos lá, hoje é o 13º dia, estamos meditando Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, parte B. Você entendeu que você que está chegando aqui agora, volte às mensagens anteriores. Ei, vamos edificar essa casa desde a base, desde o fundamento. Ei, vamos construir algo com sabedoria. Amém? Então vá lá, assista desde o início essa mensagem, essa série, imersão sobre o tempo do homem, o tempo de Deus, há tempo de fazer, há tempo disso. É o que nós estamos ouvindo todos esses dias. Amém? Então vamos lá, você que está aqui. Nós estamos entendendo que há tempo para todas as coisas, a ocasião certa, o tempo de Deus alinhado ao tempo do homem, o Kairós de Deus com Cronos, perfeitamente alinhados. Amém? Então vamos lá. Hoje vamos ler, porque estou dividindo o versículo em duas partes, é isso que eu estava falando, parte A e parte B, para que a mensagem não se torne uma mensagem longa e deixar o Espírito Santo à vontade. Deixar o Espírito Santo falar os nossos corações. E como tem falado, não é mesmo? Imagina se eu lesse todo o versículo. Ia mais ou menos 1 hora de vídeo, 1 hora de mensagem. Ia ficar cansativo. Então foi necessário. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Parte B diz assim: tempo de calar e tempo de falar. Primeiro veio o tempo de calar, porque é interessante que a gente pense, primeiro eu tenho que falar para depois calar. Pelo menos essa era a minha lógica. E aqui eu estou aprendendo junto com você que primeiro tem o tempo de calar para depois o tempo de falar. E um exemplo que veio ao meu coração, meu irmão, minha irmã, está em João, capítulo 19, versículo 8, diz assim: ao ouvir isso, Pilatos ainda mais amedrontado, e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Jesus ficou em silêncio. Jesus não fala nada, ficou em silêncio, olhando para Pilatos. Imagina, medita na palavra junto comigo. Imagina agora Pilatos perguntando para Jesus: de onde você vem? E Jesus calado, em silêncio, porque imagina que Jesus estava pregando nas ruas, nas sinagogas, no templo, e as pessoas ouviam, mas alguns rejeitavam a palavra, e agora Jesus está se calando. É o momento de se calar. Jesus não lhe deu a resposta. Aí o Pilatos fala: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos.
Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Agora vem o segredo de Eclesiastes, o ensinamento de Eclesiastes, que há tempo de calar e há tempo de falar. Sabe o que eu aprendi aqui, meu irmão, meditando nessa palavra? Que quando Deus te der o tempo de falar, você não vai falar qualquer coisa. Você não vai falar qualquer asneira. Você não vai falar a sua opinião, porque nós gostamos, não é verdade? Ah, minha opinião é assim. Ei, o tempo que Deus te der para você vai falar com autoridade. Sim, você vai falar com conhecimento da verdade. É sobre o tempo de falar. Mas quando chegar o tempo de falar, você vai estar preparado. Foi se calando que Deus te preparou. Foi se calando que Deus te moldou. Foi se calando que o Senhor foi te ensinando até mesmo com os tolos. Porque quando os tolos abrem a boca, aprendemos com eles do que não fazer e o que não falar. Então o Senhor nos ensina a calar no momento certo. Você percebe que Jesus se cala, mas quando Pilatos diz, eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo, aí Jesus fala. Sabe por quê? Jesus diria, ei, agora Jesus tem autoridade. Ah, Jesus tem o momento certo, a ocasião certa, que está escrito em Eclesiastes, a ocasião certa, oportuna. E Jesus diz, não terias nenhuma autoridade não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ei, Pilatos, você só tem autoridade porque alguém te deu essa autoridade. É por isso, Pilatos. Olha, Jesus está falando com verdades. Jesus está falando o que ele sabe. Ele está falando e está nos ensinando. Então, quando Jesus, ele recebeu essas palavras, ele não se calou. E veio, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Lá de cima, Deus Pai, que concedeu a você essa autoridade. Mas por que Jesus se calou? Por que Jesus se calou diante de Pilatos e não contou de onde ele veio? Porque Jesus estava cumprindo uma profecia que estava escrita em Isaías, que está escrita em Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Sabe por quê, meu irmão? Jesus não veio para defender a sua reputação. Era isso que Pilatos queria. Que Jesus defendesse a reputação dele. Mas Jesus nem não veio para isso. Ele veio para se entregar. E é por isso que ele estava ali, como ovelha, sendo entregue aos tosqueadores, ao matadouro. É isso que eu aprendo com Jesus. Ele veio cumprir. E para cumprir a vontade do Pai, ele teve que ficar em silêncio. Muitas das vezes é isso que o Senhor quer de nós. Quando somos inseridos em certos lugares, como somos levados a certos lugares, e ali poderíamos defender a nossa reputação, nos defender. Mas o Senhor não quer. O Senhor às vezes quer que calemos, porque quando nós abrimos a boca, sim, teremos autoridade para falar. O falar não é o falar demais. Falar precisa ser com autoridade, precisa ser com diligência. O falar precisa ter propósito no qual você está liberando as palavras. Esta é a oportunidade de Deus para você. Eu quero dar um exemplo da minha vida mesmo. Quantas vezes eu estive em lugares, e foi isso que o Senhor trouxe à minha mente quando eu estava preparando essa mensagem. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, eu estive em lugares no qual eu falava sobre tudo isso que eu estou conversando com você aqui hoje, estamos meditando na palavra, e as pessoas mandavam eu calar. Sim, eu já fui em lugares onde as pessoas mandaram eu silenciar.
e lugares que diziam falar da palavra de Deus. E falava, ei, agora não é o momento. Realmente, não eram para aquelas pessoas, é para você. Porque você é como eu, sedento da palavra de Deus. Você está aqui é porque você ama a palavra do Senhor, porque você zela por ela. Porque você, como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, você se alegra quando entra nessa mensagem. Você é como eu, meu irmão. Somos como aquela mulher do poço. Eu gosto de dizer isso. Aquela sunamita. Quando Jesus chega e pede água para ela e o Senhor a oferece água viva. E ela bebe da água, ela bebe de Jesus, do Espírito Santo, das palavras de Jesus. E ela se contenta em beber sozinha? Ela vai até a cidade, traz todo aquele povo também para o arrependimento. Ei, aquele homem contou tudo o que eu faço, contou toda a minha vida. E ela traz esse povo, porque ela não queria beber da água sozinha. Assim foi comigo. Eu tenho bebido da água, da revelação da palavra do Senhor e tenho trazido você também. Quero que você beba. Então essas pessoas que um dia falaram para mim, ei, aqui não, é porque já estavam saciadas até mesmo do ego. Estavam saciadas de vaidade, do achismo, da autossuficiência. E aí o Senhor me tirou dali e me trouxe para cá. É isso. Houve o tempo de calar e o tempo de falar. E o Senhor não quer que a gente fale em qualquer lugar, de qualquer maneira, qualquer modo, qualquer palavra. Não, quando sai palavras da nossa boca, precisa sair com sabedoria. Provérbio nos ensina assim, o tolo, até quando se cala, ele tem por sábio. Mostra que no calar também há sabedoria. Muitas vezes eu precisei calar. E agindo assim, Deus falou por mim. Meu irmão, minha irmã, este é o exemplo da minha vida. Agindo assim, porque eu trouxe um exemplo de Jesus. E o Senhor trouxe à minha mente isso também, porque Ele trabalhou na minha vida dessa forma. Às vezes que eu me calei, não defendendo a minha reputação, e a minha reputação estava sendo exposta. Eu estava sendo acusada de coisas que eu jamais faria. Eu estava sendo exposta de uma maneira oposta de quem eu era. Estavam colocando em jogo meu caráter, a minha índole como pessoa. E mais ainda, como mãe. E aí, diante dessa situação, eu me calei. Me calei. E eu tenho um exemplo disso. Foi um exemplo para a minha vida. Foi a primeira vez que eu me calei diante de uma situação onde eu fui exposta diante de várias pessoas e eu simplesmente olhei para essa pessoa e não disse nada. Nada. E eu não reagi, fiz como Jesus. Mas quando o Senhor me fez abrir a boca, Ele me fez abrir com autoridade. É isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Quando você tiver que abrir a boca, meu irmão, minha irmã, quando chegar o teu tempo de falar, falarás com autoridade. Por quê? Porque Deus confirmará tudo que sairá da tua boca. Isaías nos ensina que nenhuma palavra voltará para mim vazia, mas fará aquilo que eu as enviar, as que eu mandar, em nome de Jesus, ela não vai voltar, ela vai cumprir o propósito. É isso que Isaías nos ensina, vai cumprir o propósito para o qual foi enviada. E assim será na tua vida, quando você usar de autoridade que o Senhor te der. Então a palavra que sai da sua boca vai sair com autoridade. E é por isso que você não pode querer se defender. Jesus defende você, Deus te defende, Ele é o teu advogado. Você já parou para pensar? Por que Ele é o teu advogado? Porque você tem um defensor. Então, muitas das vezes, o calar não é fraqueza, mas o calar vai mostrar quem é você diante dessas pessoas. E o Senhor respondeu no tempo certo. O Senhor respondeu. Sim, a palavra que saiu da minha boca, o Senhor confirmou e a fez cumprir. É isso, meu irmão. Há tempo de falar e há tempo de calar. Ou melhor, em Eclesiastes diz, há tempo de calar e é o tempo de falar. E Jesus disse isso.
E olha só o que acontece depois. Pilatos tentou livrar Jesus, mas não conseguiu. O que acontece depois? Ele entrega Jesus para ser crucificado. Ele lava as mãos, né? Ele lava, mas no versículo 16 está dizendo, finalmente Pilatos o entregou a eles para o ser crucificado. A autoridade foi dada por Deus para que Pilatos fizesse isso. Por quê? Porque tinha que cumprir. Jesus não veio para defender sua reputação, mas veio para se entregar. E é isso. Ele estava cumprindo exatamente o que o Pai queria. Não era fácil, foi doloroso. Foi doloroso, mas ele fez e foi glorificado. Está sendo glorificado na sua vida. Quando a sua vida dá certo, Jesus é glorificado. Todo o sacrifício que ele fez na cruz. Ah, meu irmão, olhando para você, vendo você dando certo, todo o sacrifício valeu a pena. A tua salvação, a salvação da tua família, vida plena, vida abundante no Senhor. Amém? Fruto do Espírito Santo, porque quando ele foi para o Pai, o Espírito Santo desceu. Então o sacrifício de Jesus valeu a pena. Faça valer a pena na tua vida no dia de hoje. Amém? Tempo de calar? Se cale. Tempo de falar? Fale com autoridade. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso. Senhor, nos ensina a entender o tempo de calar. Nos ensina a entender o tempo de falar. Que ao falar também não seja palavras jogadas ao vento, mas palavras com autoridade e verdade. Porque a palavra do Senhor, em Isaías 54, diz que podemos condenar toda palavra falada contra nós injustamente, falsamente, Senhor. Nós a condenaremos. Essa é uma das promessas do Senhor. Senhor, toda palavra levantada em juízo contra nós, nós a condenamos. Senhor, que haja verdade, que haja justiça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos a usar dessa autoridade, Senhor, a usar com essa autoridade com sabedoria, em nome de Jesus. Lembra-nos, ó Pai, no momento certo, a Tua palavra. Lembra-nos, ó Pai, para não cairmos, não desobedecermos ao Senhor. Traz à nossa mente o que precisamos lembrar. Traga à nossa mente aquilo que precisamos praticar, Senhor. Ah, Espírito Santo, nos orienta, nos aconselha, nos ajuda nesta caminhada. Em nome de Jesus, que assim seja. Fale com este meu irmão, com essa minha irmã. Fale comigo. Em nome de Jesus Cristo, que venhamos lembrar da Escritura do Senhor, das Tuas palavras. Palavras doces, palavras que ensinam, palavras que orientam, palavras que edificam, que exortam, palavras de amor. Nos ensina, nos lembra, Senhor, porque queremos guardá-la no nosso coração. Em nome de Jesus, porque é de lá que procede toda a nossa vida. Amém, Senhor, que assim seja, em nome do Teu Filho amado, esse que se entregou, não se preocupando com a sua reputação, mas preocupando em agradar e fazer a Tua vontade. Esse nome de Jesus, o Jesus poderoso, que obedeceu e foi glorificado por Ti, Senhor, e que Ele seja glorificado em nossas vidas, que assim seja, hoje, para sempre, eternamente, e de gerações em gerações, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilha, dá o seu like, divulga essa mensagem para outras pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente todos os dias da sua vida. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo e até as próximas mensagens, se Deus quiser.